Olá, está começando o Pod Campus, o podcast feito especialmente para você, jovem, que quer ingressar no mercado de trabalho ou mesmo já está trabalhando. Aqui você vai encontrar novidades, orientações e dicas de grandes profissionais especialistas em todas as áreas. E tudo isso é para ajudar você a construir uma carreira de sucesso. Bom, no mês em que comemoramos o Dia do Aprendiz, nada mais justo do que falarmos sobre vida de aprendiz. Esse é o tema do episódio de hoje. Eu sou Iriane Bianconi, da Comunicação do Campus, e hoje estou aqui na bancada com o professor Cauê Zanetti. Tudo bem, Cauê? Tudo bem, muito Seja prazer. Muito bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês para a gente discutir um pouquinho sobre esse Dia do Aprendiz. Tão importante, né, para a nossa vivência, nosso meio profissional. Sim. Muito importante. Obrigada, Cauê. Então, tem aqui também na bancada o jovem o Wellington da Silva, tudo bem? É tudo ótimo, muito bom poder estar aqui, né? Poder compartilhar um pouco dessas experiências que a gente tem aí no dia a dia e poder contribuir, né? Conseguir dar um exemplo para os outros jovens também, que eles consigam sempre o melhor deles. Muito bom, Wellington. Obrigada, viu? E o nosso convidado de hoje, ele tem formação em administração de empresas, ele começou sua carreira como auxiliar, hoje ocupa o cargo de gestor comercial sênior de importação da MSC do Brasil. Ele fala inglês fluentemente, ele fala espanhol, ele fala francês. E eu vou acrescentar mais uma linha aqui nesse currículo. Ele é ex-aprendiz do campus. Nós vamos conversar com Jerry Moreira. Tudo bem, Jerry? Tudo bom? Bom dia, prazer imenso Muito estar aqui bem-vindo. com vocês hoje. Agradeço muito o convite. E é isso aí, como o Wellington também citou e vocês, prazer enorme bater esse papo aqui para poder ajudar os jovens também, né? Mostrar e compartilhar informações. Muito Obrigado. bom, já. Você vai falar sobre a sua carreira, a sua trajetória lá de aprendiz, mas eu tenho uma pergunta antes de tudo isso. Você foi aprendiz, você batalhou pelo seu primeiro emprego, né, teve essa luta toda. Hoje você volta à instituição, só que sendo um símbolo, né, uma representatividade enorme para todos os jovens, né, Wellington? Você já tinha imaginado que isso podia acontecer? Já tinha passado pela sua cabeça isso? Não tinha passado pela minha cabeça. Eu sou um cara que gosta muito de desafios, né? Eu costumo dizer que a vida, ela me ensinou e me colocou uma realidade diferente desde o início. Então, eu costumo dizer que quando tem desafio, pode contar comigo, né? Minha praia, eu estou ali, estou à vontade. Quando não tem, realmente, para mim, eu não me sinto tão confortável. Eu acho que a construção de um legado, ela parte daí, né? Então, de poder demonstrar para os jovens que tem uma realidade igual a minha, ou às vezes até uma realidade diferente, mas que é possível, né? Que tem um caminho a ser percorrido, que é difícil, que vai ter muito esforço, vai ter muito suor, muita luta, mas que é possível. Então, hoje, retornar aqui e poder ter essa percepção de que, de verdade, a minha história ela pode ajudar na construção de tudo isso, para mim é muito gratificante. Então, eu não tinha noção, mas fiquei muito feliz, né? Minha família também, porque isso está acontecendo. Passa um filminho pela cabeça, então, né? Passa uma viagem no tempo, muito gostosa, né? E que eu me lembro de cada dia que eu passei aqui no campus. E imenso prazer, mas eu não tinha essa noção. E acho que aos poucos eu estou tendo, e esse papel para mim é muito importante. Eu gosto muito de ser visto como esse símbolo de poder ajudar mais pessoas. Para cada jovem, né? Para a gente. Mas me conta, como é que foi? Como é que você... Desde lá o comecinho, eu quero entrar no campus, como é que você começou? A família te incentivou? Quem foi quem mais te incentivou? Eu nasci numa realidade bem difícil, né? Eu nasci na comunidade, então na periferia. Os meus pais, eles não tinham dinheiro, então eu morei numa palafita até os meus 14 anos, mais ou menos. E foi a melhor época da minha vida, por incrível que pareça, porque eu sempre costumo dizer que as dificuldades, elas existiam, mas que eu me lembro mais da parte boa de tudo isso, né? Que é brincar na rua, sim, me divertir, ter mais amigos, né? Ter aquela liberdade. E isso também foi me moldando para a minha vida profissional. Desculpa, isso há quanto tempo a gente está falando? Isso foi mais ou menos ali em 1990, 1991. Então, todas as dificuldades que eu passava, de alguma maneira, elas contribuíam para o meu desenvolvimento. Sim. Então, né? O aprendizado de como lidar com desafios, como lidar com a questão da expectativa, enfim. Então, isso me ajudou a chegar até aqui. E quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eu percebi que eu precisava dar um primeiro passo, e esse primeiro passo, sem experiência,
sem grana, né, para poder investir em educação, a porta que se abriu para mim foi a porta do campus. E foi a porta mais importante para aquele momento que eu me encontrava, né, com 14 anos de idade. Então, eu conversei com os meus pais, falei, eu preciso dar esse passo. Eles me apoiaram e me incentivaram, né, em todos os momentos. Então, foi assim que eu ingressei no campus, lá em 2000, em junho mais ou menos de 2000, turma G de 2000. O pessoal aí que participou da turma sabe. E para mim foi um momento extremamente importante, crucial para minha carreira, para minha vida. Como é que você tinha essa visão? Olha, no campus eu vou ter essa oportunidade. Você conhecia outros jovens que já tinham ingressado ou não? Você conhecia o programa e isso partiu de você? Familiares também, né, participaram, já haviam participado. Eu também tinha alguns amigos que eles estavam cursando o campus e alguns já tinham se formado e já estavam trabalhando. Então eu enxergava ali uma primeira oportunidade, uma oportunidade muito boa, para que eu pudesse de verdade. Eu já fazia trabalhos, então, com os meus tios, com meus familiares, em construção, consertando geladeira, o que eu pudesse fazer para conseguir ter uma receita e ajudar em casa, eu fazia, né? Mas eu sabia que aquilo era momentâneo, né? Então, vendo o exemplo desses outros que já estavam no campus e estavam empregados, eu falei, essa é a porta, esse é o caminho, e foi por aí. Para ver como é importante, né, essa representatividade, né? Você também, Wellington, você tinha alguns amigos? Como é que partiu essa sua vontade de ingressar no campus? Olha, quando eu era criança, eu sempre ouvi muito bem falar do campus, tanto por amigos quanto por familiares. Meu irmão foi do campus e, como eu era criança, às vezes tinha alguma reunião, alguma coisa, minha mãe tinha que participar porque ele era menor de idade. Aí minha mãe não tinha onde me deixar, ela me levava junto. Aí ela falava, pô, mãe, legal, eu quero ser do campus quando eu crescer, quero ser do campus. Ela falou, você vai ser. Aí eu fui da segunda turma de 2023, me formei no Projeto Avançar no final de 2023, já comecei a trabalhar no começo de 2024. Então, a minha trajetória no Projeto Avançar foi extremamente enriquecedora, por assim dizer, porque além da gente aprender tanto contexto profissional, teorias, a história mesmo de Santos, a gente aprende a como ser uma pessoa melhor. A gente aprende sobre ética, sobre empatia, sobre essas coisas que realmente fazem a diferença, sobre inteligência emocional, saber como você se porta numa entrevista, como você se porta dentro do ambiente corporativo. E foi uma experiência extremamente importante para mim, assim, acho que me moldou como pessoa. Falo que o Projeto Avançar, a gente tem ali amigos, a gente consegue construir uma família ali dentro. Porque a gente sempre se fala, os colegas de turma, até hoje. Onde que você trabalha, Wellington? Eu trabalho na MSC. Então, são colegas ali, né? Apesar de não trabalharem no mesmo setor, né? Estão ali próximos. E tem alguma coisa, assim, que você começou a trabalhar na MSC e você sabe que foi um ensinamento daqui do campus que você levou para lá? Eu acho que principalmente o respeito, né? E a humildade que a gente tem, porque aqui, quando a gente entra aqui, somos todos iguais. Então, a educação, o respeito foi com qualquer pessoa, tanto com gestor, assistente, analista, o respeito era sempre o mesmo, a ética também era sempre a mesma, a gente conseguia conversar, conseguir fazer trocas, né? Realmente que a gente consegue um aprendizado melhor. E acho que, principalmente, foi a maneira como você né? Como você se conhece, a maneira que você consegue trabalhar em equipe. Acho que o trabalho em equipe foi uma das coisas principais, assim, principalmente pra gente ter muitos trabalhos em grupo. É legal porque a gente vê, né? A gente tem mais de 1000 jovens aí, e quando a gente vê um jovem que se interessa, se envolve, é muito gratificante, né, Cauê? Com certeza. Complementando um pouquinho da fala do Wellington, eu tenho um contraponto aqui porque é interessante. Quando a gente vê a cultura do campus fora, né, das instalações, fora aqui na sociedade, eu, por exemplo, eu trabalhei muito tempo, né, também no mundo do comércio exterior, grandes empresas, né, de logística e comércio exterior, como, por exemplo, a Kuninagel, né, que é uma parceira muito grande aqui do campus, né, também. A gente vê, né, esse comprometimento nos jovens, esse trabalho em equipe muito bem colocado, né, e acima de tudo a humildade, né, de chegar na empresa e ser e representar realmente a instituição, né, a marca, o símbolo que é o campus, que é muito forte hoje na nossa sociedade, né, principalmente aqui na região, né, Santos, enfim. Então é muito legal quando a gente vê realmente um trabalho sendo executado de uma maneira muito boa, né, pela instituição, e a gente repercute isso na sociedade, né, muito bacana, muito legal mesmo. Outra pergunta. Tem alguma coisa que você aprendeu aqui, mais ou menos igual para o Wellington, mas assim, que você usa hoje ainda, e que você faz essa referência, fala, caraca, eu aprendi isso lá atrás
e eu uso isso ainda hoje. É uma ferramenta que é importante? Tem alguma coisa que você traz lá daquele jovem? Sim, um conjunto de coisas, né? Primeiro, a questão de ser extremamente resiliente. Eu acho que a resiliência é um negócio que foi muito fortalecido pelo meu tempo de campus, né? Então, hoje nós nos deparamos com diversos desafios no nosso dia a dia, e eu acho que a resiliência ela é um diferencial muito grande, né? Como líder de uma equipe, é fundamental. Acho que o trabalho em equipe, né? A humildade, são características também super importantes. Você lidera uma equipe de 15 pessoas, não é isso? Uma equipe de 15 pessoas, e todas elas extremamente diferentes, né? Umas das outras, então entra muito na questão da inteligência emocional, em saber gerenciar tudo isso. Sim. E obviamente que tudo que eu aprendi no campus desde aquela época, hoje obviamente muita coisa mudou, melhorou, mas já naquela época nós éramos muito ensinados a questão da ética, do comprometimento, do empenho, de aproveitar as oportunidades. Então, tudo isso eu levo hoje em dia para a minha equipe. Né? E que um precisa do outro, né? Um precisa do outro, ninguém consegue chegar nos resultados sozinhos, então isso ainda é muito vivo para mim, acho que vai ser para sempre, porque realmente faz a diferença. Me conta um pouquinho, assim, dessas suas dificuldades, os desafios que você tem no dia a dia, como gestor, na área mesmo que a gente está falando, você como gestor de comércio de importação, é esse o seu cargo, isso. Né? Então me conta mais ou menos como é que funciona, até para o Wellington ter uma ideia aí do possível futuro, né, Wellington? Quem sabe, né? Exatamente. Bom, eu sou responsável comercial pela importação da MSC em containers, né? A gente tem os navios de cruzeiro também, eu cuido da outra parte, que são os containers. E a MSC, ela tem serviços do mundo inteiro para o Brasil, né? Para vários portos aqui. Então, minha equipe e eu, junto com todas as filiais, obviamente, nós somos responsáveis por atingir os resultados definidos pela empresa. E isso é muito difícil porque, obviamente, várias regiões do mundo, cada uma vivendo uma situação diferente. Então, enquanto eu tenho guerra Rússia-Ucrânia, eu tenho um canal de Suez fechado, e eu tenho também acontecendo aqui nas Américas, obviamente, o Trump com essa incerteza, com a divulgação de tarifas e etc. E essa coisa toda de especulação. Isso tudo acontece de uma maneira que impacta o resultado, obviamente, das importações aqui. E a gente também tem muitas coisas acontecendo, então aqui no Brasil, várias empresas se instalando, os carros elétricos vindo. Então, eu costumo dizer que é muito importante que a gente esteja sempre muito bem informado, né? Que leia bastante, que consiga entender essas notícias que saem para poder, obviamente, alcançar os resultados que a gente pretende enquanto empresa. Então, não é fácil, mas sempre tem uma equipe, tem uma empresa que me dá todo o suporte que eu preciso. Mas não foi sempre assim, né, Cauê? Acredito que seja, né, começou ali galgando, foi aprendendo com alguém. Então, qual que é a importância também dessas pessoas que te receberam, né, na empresa? A gente fala de jovem, que a gente prepara, né, o campus prepara o jovem através da aprendizagem para entrar numa empresa, né, ter essa base. Só que também é muito importante quem está na empresa receber esse jovem, meio que abraçar, né? E dar essa oportunidade também como o jovem merece. Né? Isso é fundamental. E de fato a empresa me abraçou, acho que a empresa abraça todo mundo, né? Tem essa característica. E as pessoas foram muito humildes também em me ensinar. Eu também fui muito humilde em escutar ativamente, entender que era o caminho para aprender, né? Então a gente tem a teoria, a prática são as pessoas que já estão ali, elas podem te mostrar o caminho. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada e sempre respeitei muito a questão hierárquica, né? Então, todas as pessoas que contribuíram com o meu crescimento, elas sabem, a gente se olha e nesse olhar a gente tem ali uma conversa, apesar de não dizer nada, que é gratidão, né? E eu prego muito isso e pratico muito isso com o meu time e também na minha vida, de poder ser também essa pessoa que vai dar a mão para outra, que quer uma oportunidade, que quer aprender, que vai receber, a gente também tem esse papel. Eu acho que é muito legal também a gente falar um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui no campus, né, para preparar esses jovens aprendizes, para preparar realmente para o mundo do trabalho, né. Aqui, por exemplo, o Wellington citou, né, o nosso projeto Avançar, né, que são os jovens aí que estão adentrando no mundo do trabalho, precisam realmente ter, né, essas competências, essas habilidades, tanto técnicas, né, quanto emocionais também, né. É muito importante a gente a todo momento reforça isso, né, aqui em sala de aula, na instituição,
né? Então, o jovem hoje que entra no campus, ele, por exemplo, ele vai ter várias disciplinas, várias matérias dentro de sala de aula, como, por exemplo, comunicação, rotinas administrativas, né? E o próprio inglês também, que é muito importante hoje, principalmente a gente falando, né, do mundo do comércio exterior, da logística. A gente sabe que hoje na nossa região, né, esse meio é muito forte, né? Então a gente tenta a todo momento realmente antecipar e preparar esse jovem para estar realmente apto para o mundo do trabalho, né? E aí é o que eu falo dentro de sala de aula também, acho que a gente pode falar isso aqui sem problema. Uma moeda, ela sempre vai ter dois lados, né? A gente sempre, quanto ser humano, a gente tende a ver o lado negativo, né, das coisas. A gente tende a ver, caramba, eu estou numa situação complicada, difícil, às vezes venho de uma origem muito humilde, mas como também o Jerry citou, eu acho que a partir do momento que a gente olha a história pelo outro lado, a gente traz essa positividade, né? Eu acho que a gente tem força realmente para lutar e para conseguir essas aptidões no mundo do trabalho. Não só no mundo do trabalho, mas também pessoalmente vida, também, né? Para a vida. Então, acho que é muito importante o trabalho que a instituição faz com esses jovens, né? E realmente essa parceria com as empresas e com a sociedade também, né? Porque é muito importante, não adianta nada só o campus, por exemplo, fazer o seu papel, o seu trabalho, sem a sociedade, sem a família, social, né? É uma responsabilidade de todo mundo, né? E principalmente também do jovem de querer estar aqui, querer aprender, querer evoluir, né? Então, acho que é muito, muito legal a gente citar isso e trazer essa importância também, né? Eu acho importante, Cauê, esse ponto que você colocou, que também o jovem, ele tem um papel muito importante nisso, né? O campus, ele vai obviamente cobrir um lado da moeda, com tudo isso que a gente acabou de comentar, com os ensinamentos, né, com o direcionamento, mas cabe ao jovem, obviamente, também aproveitar essa oportunidade, com dedicação, com empenho. Abrir mão de muitas coisas também. Abrir mão de muitas coisas também. Então, tem essa responsabilidade do lado do jovem também. Eu já vi vários exemplos onde isso não aconteceu, infelizmente. O jovem acabou perdendo uma grande oportunidade. Eu não sei se ele tinha noção daquela oportunidade, mas certamente lá no futuro ele vai olhar para trás e vai falar, caramba, deixei passar uma boa oportunidade. E a família também é importante nisso, né? Nessa história toda, né? Com certeza. Uma outra estrutura, né? Quanto mais estrutura, melhor, né? Para esse jovem. E acho que na cidade é muito importante a gente comentar também que às vezes tem a questão da maturidade, né? Nessa faixa etária é muito complicado, né? Porque a gente está vivendo hoje no mundo de influências digitais, muita rede social envolvida, muito celular, muita internet, muito conteúdo que às vezes confunde também a cabeça do jovem e realmente não tem essa disciplina, ele dispersa, né? Dispersa muito. Então acho que é muito importante a gente comentar isso, dessa questão da maturidade. Eu sei que é uma coisa que vem com o tempo, isso é natural, né? Mas acho que quanto mais cedo a gente tomar para si que a gente precisa realmente dessa maturidade para encarar o mundo como ele é, eu acho que o jovem ele sofre menos, né? Então é tudo que a gente reforça que dentro. Desperta mais rápido e Exato. aproveita melhor a oportunidade. Tem muita ansiedade, né, envolvida. E o jovem hoje em dia ele sempre quer muitas coisas, é difícil decidir, focar e ter a maturidade de falar, não, eu vejo um caminho que para mim vai ser esse. Tem vários caminhos, é muita coisa acontecendo na cabeça do jovem hoje em dia. Mas o jovem precisa decidir, né? Ele precisa tentar escolher alguns caminhos e focar naqueles caminhos, né? E ter também o entendimento, óbvio, de que uma carreira ela não se constrói de uma maneira tão rápida, né? Não dá para pular etapas. Não dá para pular etapas. Eu, por exemplo, demorei 25 anos para chegar numa posição grande, então teve uma trajetória ali de aprendizagem e de dedicação. Hoje em dia, os jovens eles têm uma inquietação, uma ansiedade muito grande de já ao entrar na empresa terem uma promoção, um cargo e que as coisas aconteçam de maneira muito mais rápida. E eu nunca vi uma carreira sendo construída assim. Então, acho que a mensagem que eu passo é que o jovem ele precisa ter a maturidade, tentar focar, né, em algumas coisas que ele entende que são importantes para ele no futuro, e a partir daí, de fato, entender que tem uma construção, um tempo para que uma carreira se construa e se solidifique. Então, essa é uma mensagem que eu quero passar muito importante, né? Controlar um pouco a ansiedade, focar e ter a maturidade. Com certeza. E você estuda, Estudo. Wellington. E assim, conciliar o estudo com o trabalho também já deve ser um desafio também, né? Com certeza essa é uma questão aí que é um problema para a maioria dos jovens, né? Conciliar o estudo com o trabalho, até mesmo os que são maior de idade ou já está cursando uma faculdade. É realmente difícil você sair do trabalho, aí às vezes você não tem nem tempo de passar em casa, você tem que ir direto para a escola, direto para a faculdade. Mas é uma coisa, né, que
acontecer aí na vida de todo mundo. É um esforço a mais que a gente tem que fazer, porque no momento que a gente está trabalhando, a gente também tem que se desenvolver, tem que querer novos cargos, novas oportunidades, e só vem por meio do estudo, da experiência, da prática. E conciliar essas duas coisas realmente é um desafio, mas não é impossível, porque a gente tem aí exemplos, o Jerry, por exemplo, e tantos outros aí que conseguiram conciliar, conseguiram boas oportunidades e hoje ensinam, né, conseguem passar essa mensagem. E as oportunidades hoje em dia, com a globalização, esse mercado crescente, hoje em dia elas são difíceis, claro, como sempre foram, mas hoje em dia você tem muito mais meios de você conseguir chegar nessa oportunidade. Então aí o esforço do jovem, a capacidade do jovem de entender e priorizar o que é importante para ele é uma questão fundamental. Com certeza. E compartilha com a gente, eu queria saber de você, olhando para você agora vestindo branco, trabalhando, né, numa empresa muito renomada. Conta pra gente como é que foi um pouquinho da tua experiência no Projeto Avançar, se você realmente chegou um pouco desacreditado, foi acreditando ao longo do caminho que daria certo, passou por várias etapas, você teve a formatura. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa tua experiência, de um modo geral, nesse nosso projeto. O Projeto Avançar foi uma experiência realmente gratificante de eu poder ter participado, principalmente porque quando eu entrei, a primeira coisa que a professora tinha falado, ela explicou como funcionava o campus, como funcionava o projeto, e uma coisa que me marcou bastante foi a mentoria. Ela tinha falado que tinha essa questão de ser mentor e de querer ajudar a sala. Que é uma representatividade, né? Com certeza. Sim. E ela falou que também, é um destaque, né? Quem é visto é lembrado, é o lema do campus. Sim. E ela perguntou, né, quem queria ser mentor, e aí eu vi uma oportunidade. Eu falei assim, eu queria muito acredito que seja uma oportunidade muito boa, e eu agarrei essa oportunidade e consegui ser mentor da minha turma. E eu acho que, sendo uma das minhas primeiras posições de liderança, por assim dizer, foi uma coisa que me construiu como pessoa mesmo, de poder estar ali, de poder gerir a turma, ser o braço direito da professora. Quando ela não está, a gente conseguir ministrar alguma coisa, conseguir ensinar e passar para o pessoal mesmo, porque desde que eu entrei na turma, eu consegui ver que o pessoal ali tinha um potencial escondido, um potencial guardado, às vezes até mesmo não acreditava no próprio potencial, e eu acreditava em cada um deles, e hoje em dia está aí todo mundo em uma empresa boa, trabalhando, e dá orgulho, né, de ver resiliência do pessoal, né? De ver que o esforço que a gente empregou neles, tanto a professora quanto o próprio esforço deles, foi recompensado, eles colheram os frutos do esforço dele. Você vê tão próxima, né, a experiência, né, agora, né, ele passou por isso agora, mas é uma marca que vai ficar para sempre aí, com certeza, né? Para você, tem alguma coisa que você lembra, assim, da época, que você fale, nossa, isso realmente me marcou, ou uma história engraçada também? Tem uma história engraçada, na época havia um professor chamado Salvandir, né? Então um abraço aí pro Salvandir, se ele vê o podcast. Não é da sua época. E ele ministrava, né, algumas aulas e tal, e aí teve um dia que teve não era uma competição, mas era um ensaio geral para poder desfilar, né? E aí haviam as pessoas que iam desfilar na frente, segurando a bandeira do campus. Sim. E eu tinha uma postura muito boa, né? Praticava esportes e tal, e acabei me destacando nesse dia sem querer. Eu nem sabia o que estava acontecendo, na verdade. E aí ele olhou para mim, fez assim, eu não entendi, beleza. No dia do campus, estava um sol absurdo, os meus amigos da turma, eles estavam na praia, e eu tive que desfilar com a luva, com tudo do campus, segurando a bandeira. Cara, tava muito quente, e eles falando assim para mim, parabéns e tal, e eu olhava para eles ali de sunga, né, aproveitando o mar. Sim. Então essa é uma história que eu levo comigo, mas que foi importante para mim, porque mais uma vez, né, eu fui observado e enfim, escolhido para poder representar o campus. Para mim foi muito gratificante esse dia, eu não esqueço. Mas é isso, assim, a história engraçada é essa, e também a outra história engraçada que eu tenho é que os nossos amigos, né, a gente sempre vinha para o campus e tal, e a hora do almoço ali era um negócio muito legal, porque todo mundo tava com fome, né? E aí chegava ali para comer, enquanto todo mundo terminava, eu tava lá ainda. Já tava na segunda, na terceira vez. Você sabe que ainda temos alguns aqui assim, viu? Pois é. Então eu era um desses aí, então o pessoal já sabia que eu ficava mais e tirava sarro de mim por isso, mas eu não queria nem saber, eu queria comer. É importante aproveitar, exatamente. Então o campus até nesse aspecto também. Visto e lembrado em todos os sentidos. Exato. Exatamente.
você já falou sobre a importância da resiliência, né? Mas eu queria que você falasse mais, desse mais algum conselho que você acha importante em relação a estudo. Eu sei que você fala inglês. O inglês hoje é algo que é um diferencial ou não? É uma obrigatoriedade, principalmente na tua área? Inglês, ele já não é mais aquele negócio que a gente tem que estudar e tem... Não, o inglês, ele é obrigatório, é mandatório, a gente tem que falar bem, não é aquele negócio só, eu vou me virar, né? Eu vou entrar ali, vai dar um jeitinho e vou sair. Não, não dá. Hoje eu participei, inclusive, de uma palestra, né, para um americano, sentaram na minha frente durante 1 hora, praticamente ali, e não tem como fugir. Ou você fala ou não fala, e para se destacar, você precisa falar bem, né? A partir daí a gente vai para outros idiomas e também para formação acadêmica. Acho que é um pacote, né? Que lá atrás era muito mais difícil de ter. Sim. Hoje em dia a realidade das famílias já mudou bastante, então o próprio campus, várias empresas já dão todo esse suporte, né, na questão do idioma, da formação acadêmica. Eu acho que hoje em dia o jovem precisa ter mais clareza no que ele quer e já falar o inglês e nunca parar de estudar outros idiomas, porque de verdade... Tem situações que você recebe pessoas aqui de fora que a pessoa não fala um inglês tão bom, mas ela fala um espanhol. E aí você está ali e ela fala, posso falar espanhol? E você fala portunhol e não é confortável para quem não fala. A verdade é essa. Então, fale idiomas, aproveitem, estudem, de verdade, se empenhem, porque resolvendo a questão dos idiomas e formação acadêmica, o resto é com você. É empenho, é dedicação, é aprender, é ouvir. E isso é inevitável. Esse combo de coisas, eles vão te fazer progredir, ter uma carreira brilhante cada vez mais. Eu acho que a dica que eu dou para todo mundo é isso. Leiam bastante. Eu acho que agora a gente tem muitas ferramentas que facilitam isso. Então, você não precisa mais levar o livro se não gostar. Você tem as ferramentas digitais. Você tem podcast que você consegue ouvir em qualquer lugar, baixar. Então, não tem desculpa, né? De verdade, é de novo interesse, empenho, dedicação para conseguir avançar. Legal. Acho que é uma oportunidade boa para compartilhar também um pouquinho da minha trajetória. Hoje eu sou professor de inglês aqui no campus, né? Eu tô aqui por cerca de 1 ano, então já vi bastante coisa acontecer, né? A gente tem bastante experiência aqui nessa questão do inglês, né? Só que é interessante porque é uma coisa também que o Jerry falou, de você abrir mão de algumas coisas para ter outras, né? A gente precisa fazer isso na nossa vida. Eu lembro até hoje, eu era bem pequeno, acho que eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, e foi no dia do meu aniversário, né? Eu recebi uma ligação de uma madrinha minha, né? Inclusive, se ela estiver vendo, Valdilene, o nome dela, manda um beijo para ela. Ela teve essa força, né? Essa empatia, né? Com um familiar, né? De falar, caramba, será que eu não posso oferecer uma oportunidade? E tocou o telefone no meu aniversário, né? Eu tinha acho que 10, 11 anos. E ela, Cauê, parabéns primeiro, né? Parabéns, feliz aniversário, desejo tudo de bom. Você se interessa em fazer um curso de inglês? Aí a gente com essa idade, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, mas eu sempre tive esse ímpeto, né? Essa questão de conhecimento, de agregar, tudo que eu puder agregar na minha vida pensando realmente no futuro. Eu sempre tive isso desde pequeno, né? Falei, olha, madrinha, eu não sei como é que vai ser, mas eu aceito o desafio, né? E já desde pequeno. É uma oportunidade que a gente precisa agarrar, nem sempre a gente vai ter, né? Então, eu pude fazer esse curso, e aí agradeço, lógico, né? Tem gente que não tem essa oportunidade, infelizmente, mas precisa, né, realmente encaixar. A gente tem várias oportunidades também aqui no campus, alguns cursos de sábado também, como inglês, né? A gente tem várias oportunidades. Mas ali eu vi realmente uma chance de me desenvolver enquanto pessoa. E eu pude fazer esse curso durante mais ou menos 7, 8 anos fazendo curso de inglês, né? E hoje muitos me perguntam em sala de aula, né? Principalmente os alunos, caramba, professor, quanto tempo que a gente leva, né? Para falar uma língua bem fluente, seja inglês, seja em espanhol? Gente, não são só 5 dias, 5 meses, 5 anos, nem 8 anos. É para a vida inteira. Sim, você precisa praticar. É a prática. Né? Então, a prática leva à perfeição, né? Você sempre tem que estar se desenvolvendo. E hoje, olha só, se eu não tivesse aceitado aquela oportunidade que foi oferecida para mim naquele momento, pode ser que eu nem estaria aqui sentado falando com vocês hoje. Então, é uma coisa que é uma construção, é um passo a passo. A gente não pode também atropelar as coisas. Sim. Eu acho que é muito importante a gente citar isso, porque realmente a gente hoje enxerga no jovem, como o Jerry falou, muitas questões emocionais, né? Só que a partir do momento que eu consigo me colocar, eu consigo
pensar com clareza, as coisas vão acontecendo naturalmente, mas é o que eu falo também, e aí deixo uma última fala, uma dica, né? É importante quando a oportunidade bater na porta, você tem que estar preparado, né? Você nunca sabe quando a oportunidade ela vai bater e geralmente é de surpresa. Você está preparado? É isso que você tem que se perguntar. Então, como que eu me preparo? Estudo, comprometimento, correndo atrás e ter essa maleabilidade no seu dia a dia para realmente pensar sobre isso. Então, acho que é muito Eu importante. queria pegar um gancho no que o Cauê falou, que eu acho importante também. Eu sempre me inspirei em algumas pessoas, né? Seja da família. Então, meu irmão mais velho sempre me ajudou bastante, os meus pais, os meus tios. Mas eu me lembro que todo domingo eu acordava e eu via aquela musiquinha da vitória do Senna, né? Com aquela bandeirada e ele com a bandeira para fora do carro. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo ainda, mas, né, eu vi, quem é esse cara? Pô, é o Ayrton Senna, ele corre, né, a Fórmula 1 e tal. E aquilo foi me marcando, porque ele tinha tanto orgulho do país, né, e de vencer, e um cara extremamente vencedor que sempre queria vencer mais, né, e ele não se contentava em chegar em segundo, ele queria sempre dar o melhor dele, mesmo que não chegasse, que o carro quebrasse, ele sempre tentava mais. Então, quando eu comecei a entender a história dele, eu me conectei, porque eu vi nele valores e também características que batiam muito com a minha situação. Resiliência, perseverança, não desistir nunca. Quando está errado, o cara vai ter que dar, né? Enfim, então isso para mim foi muito marcante. E eu pego essas pessoas que têm essas características hoje em dia e eu gosto de me espelhar nelas, né? Então eu tenho o Senna, eu tenho, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, que sofreu pra caramba e depois venceu e nunca desistiu. Eu tenho o Gustavo que ele tem no tênis, o Guga. Então eu tenho essas pessoas que me ajudam nos momentos difíceis a lembrar, cara, não é fácil. Mas se não tá fácil, é porque tá no caminho certo. Com certeza. Você também tem algum ídolo de agora, de hoje? Bom, tem vários, né? Mas não é que eu quero deixar, assim, o meu maior valor é o Cristiano Ronaldo, né? A gente vê aí um jogador grande, um jogador que... o esforço dele, a gente consegue ver isso claramente, não desiste nunca, tá sempre treinando e tá sempre conseguindo, né? Tá sendo aí, participando, sendo o melhor do mundo, já estão falando que ele é o melhor do mundo, e realmente, mas tudo isso é fruto do esforço dele. Então, um esforço constante, batalha, não desistir nunca, sempre perseverar, ir atrás sempre de novos desafios, né? Não se manter estagnado onde você tá, sempre ir atrás de novas coisas, acho que é o valor principal dele. Gente, nosso tempo está acabando, o papo está muito bom. Para encerrar, Jerry, é um desafio. Resumir em uma frase a tua trajetória, aquele Jerry jovem para o Jerry de hoje. O que você diria? Legado. Muito bom. Eu acho que, até a partir da tua primeira pergunta, né, se eu me via como símbolo, eu acho que isso tem amadurecido mais para mim. Eu acho que eu posso contribuir mais, quero contribuir mais, e algumas coisas estão me direcionando mais para isso. Então, eu vejo que, por exemplo, até para os meus familiares, né, para minha filha, que hoje pergunta, papai, você vai fazer uma apresentação? Papai, eu vou aparecer na apresentação. E ela já sabe qual é a minha apresentação também. Eu acho que isso tudo é um legado, né? Eu deixo alguma coisa para alguém e para mais pessoas, e cada vez mais o que eu puder fazer para que isso só aumente, eu vou fazer, porque eu gosto muito de poder ajudar as outras pessoas. Então eu estou me descobrindo mais nessa área também. A nova meta, ajudar mais e mais. É isso aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, é uma honra. Eu agradeço. Foi muito bom, o nosso bate-papo ficaria aqui por mais um tempão. Obrigado, gente. Obrigado. E se Muito você obrigado. ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora, compartilhe, deixe o seu like e ative o sininho. Você também pode acompanhar o PodCamps pelo Spotify. O importante é não perder nenhum episódio. Campos Santos, orgulho de ser aprendiz. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.